Paz e graça, juvenis, bom dia a todos. Espero que vocês tenham passado essa semana de uma maneira agradável, abençoada, na presença do Senhor. Estou aqui mais uma vez para ministrar para vocês a primeira lição da nossa nova revista. Estamos iniciando um novo trimestre e eu estarei ministrando esta primeira lição para vocês. Peço que vocês já estejam com as suas revistas em mãos, com as suas Bíblias. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu convido a todos a fechar os olhos comigo neste momento. Nós estaremos fazendo uma oração, como é de costume, para dar início à nossa aula neste domingo. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e tem dado de fazer em nosso meio, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estar, Senhor, diante da Tua presença, de estar neste momento aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Que a Tua boa mão esteja, Senhor, sobre nós, ó Pai, suprindo todas as necessidades em Cristo Jesus em nossas vidas. Assim, ó Pai, eu oro a Ti e te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Meus queridos juvenis, na lição passada nós trabalhamos um pouco dos profetas menores, os 12 profetas menores, nós falamos, os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Nessa lição em específico, nós vamos falar um pouco da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu ministério. A primeira lição tem o título Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Vamos ao texto áureo, leia comigo. O texto áureo está em João, capítulo 1, verso 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é de costume, nós temos alguns objetivos que nós iremos trabalhar ao longo da nossa lição, ao longo da aula de hoje. E são 3 objetivos que nós iremos trabalhar. O primeiro objetivo é apontar as terras onde Jesus viveu. Primeiro objetivo, nós vamos apontar as terras onde Jesus viveu. Um ponto muito importante que nós precisamos entender aqui ao decorrer dessa lição é que o escritor aqui abordou de uma forma muito genérica as terras onde Jesus viveu. Ele vai trabalhar apenas Jerusalém e Galileia. Mas se vocês observarem na foto do mapa que eu enviei para vocês no nosso grupo, nós podemos observar que o nosso Senhor, ele não ficou restrito simplesmente a Jerusalém e a Galileia, mas ele passou por diversas outras terras, por diversos outros lugares. Mas nós vamos trabalhar nessa lição Jerusalém e Galileia porque o escritor quis trabalhar as terras mais importantes, os lugares mais importantes. Segundo objetivo é enfatizar que devemos viver a vontade de Deus. Esse segundo objetivo é um objetivo crucial para nossas vidas. É um objetivo muito importante, viver a vontade de Deus. É muito importante porque, através desse objetivo, nós obtemos um crescimento intelectual, material e principalmente espiritual. Por isso que é muito importante nós vivermos a vontade de Deus. Tudo em nossa vida, absolutamente tudo, juvenis, nós devemos entender isso, deve estar cativo à vontade do nosso
Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, verso 17, eu quero deixar esse versículo para a sua meditação nesta manhã. Diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segundo objetivo, enfatizar que devemos viver a vontade de Deus. O nosso terceiro objetivo é destacar que marcamos vidas por onde passamos. Esse objetivo, meus queridos, ele está muito presente nessa lição. Algo que nós podemos perceber é que o escritor ele faz uma relação entre os locais onde o nosso Senhor Jesus Cristo passou, viveu, desenvolveu o seu ministério, as pessoas que ele influenciou e as obras que ele executou, por assim dizer, e ele faz essa relação conosco, em relação aos locais onde nós estamos vivendo, os locais onde nós estamos passando, a vida que nós estamos levando e como nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor através da nossa vida. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em João, capítulo 2, verso 13 ao 17 e João 7, do 1 ao 8. Leia comigo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E aos seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. João capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima às festas dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que façais coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a lição, como nós acabamos de falar, irá trabalhar um pouco das terras onde Jesus viveu, andou e as obras que ele manifestou enquanto ele estava nestes locais. O sentido principal da nossa lição é trabalhar o ministério de Jesus e o reino de Deus. Vamos à introdução da nossa revista. Irei fazer a leitura da introdução e a leitura do primeiro tópico, porque os dois se harmonizam muito entre si. Acompanhe comigo, por favor. Introdução. Nesta lição, faremos uma reflexão a respeito de dois lugares por onde Jesus passou grande parte do seu ministério: Jerusalém e Galileia, e como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não é fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto,
a cada um de nós fica o desafio: ser bênção onde pisar a planta dos nossos pés. Tópico 1 diz assim: onde pisar a planta dos nossos pés, do seu pé, desculpa. Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? De Jesus, o Verbo que se fez carne. Onde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no olhar e simples homens viraram pescadores de almas. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita há muito tempo antes a Josué aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida para você. Se atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos os seus mandamentos e cumprirmos os seus propósitos, ele nos abençoará, como está em Josué, capítulo 1, verso do 1 ao 9. E é importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. O Deus nos chama para um propósito: anunciar a todos que as boas novas, a obra que Cristo consumou na cruz, precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E você é central nessa tarefa. Glória a Deus. Grife na sua lição essa frase aqui comigo. Diz assim: não basta comunicar que Cristo salva, é preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. Ao sermos salvos, somos inundados por uma paz, uma alegria e um amor sem medidas. E ao compartilharmos tudo isso com o próximo, nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Jesus impactava em 360 graus. Onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado a impactar e guiado pela vontade do Pai para promover vida a todos que puder encontrar. Juvenis, nós podemos observar que na introdução e nesse primeiro tópico que nós acabamos de ler, nós podemos ver a aplicação do nosso terceiro objetivo, que é destacar que marcamos vidas por onde nós passamos. Primeiro, Jesus passou grande parte do seu ministério em Jerusalém e em Galileia, e ele impactou as vidas de muitas pessoas por onde ele passou. O escritor faz questão de grifar que diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas por intermédio da pregação e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida, a vida do nosso mestre, era perfeita. Ele foi irrepreensível enquanto estava no seu ministério terreno. Pessoas foram transformadas, curadas, saradas, mudadas pelo intermédio da tua palavra e da sua vida. E algo que eu digo para você nessa manhã: como você tem se portado nos lugares onde você tem pisado as plantas dos teus pés? Como você tem se portado no seu dia a dia, seja na sua escola, seja no meio dos teus parentes, na roda dos seus amigos? Você tem sido bênção no meio destes? Você tem dado o bom testemunho? É algo que nós devemos ter em nossos pensamentos todos os dias. E é algo que eu tenho falado nas duas últimas lições, e essa lição também nos traz à tona esta responsabilidade.
de sermos luz aonde nós estamos, de fazer a diferença nos lugares onde nós passamos, de ser bênção onde pisar a planta dos nossos pés. Um versículo que eu quero deixar para a nossa meditação, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz: para Deus nós somos o bom perfume. Nós não temos, ouça juvenis, nós não temos a opção de não influenciar. Nós não temos essa opção. Ou nós vamos influenciar as pessoas que nos cercam, os locais onde nós vivemos de uma maneira positiva, ou nós vamos influenciar estas pessoas, os locais onde nós estamos vivendo de uma maneira negativa. E cabe a nós, como cristãos, fazer a diferença. Cabe a nós exalar o bom perfume de Cristo enquanto nós estamos neste mundo. Enquanto nós estamos neste mundo de trevas, de dificuldades, de provações. Nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, nós devemos ser diferentes. Glória a Deus. Como você tem influenciado? Reflita comigo. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem se portado nos lugares onde você tem passado? Isso é algo muito sério. Isso é algo muito importante. Eu estou falando para adolescentes, alguns já estão entrando na juventude. Estamos cercados por tantas bandejas, por tantas flechas, por tantas investidas de Satanás que nos cercam. E cabe a nós manter uma vida santa, pura, diante do Senhor, para que nós possamos fazer de fato a diferença, influenciar de maneira positiva, de maneira bíblica, as pessoas que nos cercam. Cabe a nós a responsabilidade de sermos bênção do Senhor, para impactar o mundo, para levar a palavra de Deus, para levar as boas novas, o Evangelho de Cristo. Está em nossas mãos e nós precisamos abraçar essa responsabilidade. Nós precisamos abraçar essa responsabilidade. Você precisa abraçar essa responsabilidade de ser luz, de ser sal, de ser diferente do mundo, de ser diferente daqueles que te cercam, de ser luz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi? Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Todavia, essa mesma cidade se fecha as suas portas ao Filho do Deus, ao Filho do nosso Deus, o Filho de José e Maria, aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita. Mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não podemos voltar atrás. Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo. E por várias vezes o mestre a visitou enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galileia.
Foi no templo de Jerusalém que ainda menino Jesus fora apresentado por seus pais. Já na adolescência o mestre deixava a todos maravilhados ao ensinar no templo. Mais tarde, voltando, irou-se com a ação daqueles que transformavam a casa de Deus em um lugar de comércio e enriquecimento material. Já no final do seu ministério terreno, Jesus começa a sua última jornada até Jerusalém, passando por Samaria, Pérea e Judeia. A última semana tem o seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém e o seu fim impressionante com a sua crucificação e mais tarde sua ressurreição. Ele vive. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós podemos ver que apesar do nosso Senhor Jesus Cristo ter desenvolvido o seu ministério terreno em Jerusalém, nós vemos que a cidade se levantou como um imponente palco de batalha no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que o escritor destaca aqui, que uma grande verdade pode ser aprendida com este exemplo. Que nem sempre nós seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita. Isso é algo crucial. Isso é algo importante que nós devemos ter em nós e em nosso coração. Nós não podemos desanimar em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às rejeições que nós sofremos. Em meio às rejeições que nós sofremos quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos as boas novas. O escritor aqui nos mostra que ao mesmo tempo que Jesus foi recebido em Jerusalém, ele também foi rejeitado por muitos. As suas palavras não foram aceitas. E ele traz essa aplicação para os nossos dias, nos mostrando que nem sempre a nossa palavra vai ser aceita. Que nem sempre as boas novas pregadas por nós, o evangelho ministrado através de nossas vidas será bem aceito. Nós enfrentaremos resistências, dificuldades, provações, mas nós devemos permanecer constantes. Nós devemos permanecer firmes no Senhor. Você, juvenil, deve permanecer firme, solidificado na rocha que é Cristo Jesus. Um versículo que eu quero deixar para a sua meditação, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, é um versículo que eu sempre cito para muitos dos meus amigos quando eles estão desanimados. E eu cito para mim mesmo em momentos de fraqueza, em momentos de luta, em momentos de provações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala bem assim: contudo, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu posso dizer para você nesta manhã, juvenis, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja luz, permaneça, viva a vontade de Deus. Seja luz, seja sal. Reflita o caráter de Cristo em sua vida. Faça a diferença nos lugares onde você tem passado. Não desanime. Permaneça firme. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Terceiro tópico. Galiléia é a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Uma fase impressionante no ministério de Jesus se dá em Galiléia.
É o lugar onde as pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Em contraste com a imponência de Jerusalém, Galiléia era uma região de cidades de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar o seu ministério, que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, este alguém era Jesus. Talvez Galiléia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e poucas relevâncias para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo. Após as tentações no deserto, Jesus se dirige a Galiléia e uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná é um marco inicial do seu ministério que transformaria a vida de pessoas para sempre. Logo todos começaram a ficar curiosos e a conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade, protagonizava a primeira pesca milagrosa e convidava pessoas humildes a serem pescadores de homens. Foi nessa época que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e a luz, a orar o Pai Nosso. O Cristo que que acalmou a tempestade, curou à distância o servo do centurião, paciente e amorosamente ensinou muitos com mensagens simples e transformadoras. Curou a tantos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, nos chama a fazer a diferença, a anunciar que o reino de Deus é chegado. Nós podemos observar que Galiléia, em comparação a Jerusalém, era uma cidade com pessoas mais simples, pessoas humildes, pessoas com poder aquisitivo inferior, baixo, pessoas com uma estrutura financeira pequena. Galiléia era uma cidade de menor expressão econômica, socialmente devastada. Nós vemos como seu ministério foi aceito em Galiléia, mas como ele foi rejeitado por muitos em Jerusalém. Em contrapartida, nós devemos entender que muitas pessoas foram abençoadas, foram impactadas, foram transformadas pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu venho falando e o escritor aqui acabou de citar, que nós somos sal, que nós somos luz. E Deus deseja que nós também venhamos impactar vidas enquanto nós estamos neste mundo. Que através de nossas vidas, almas venham se render a Cristo. Que através da sua vida, casamentos venham ser restaurados. Almas venham ser convertidas a Cristo. Que Deus, através da sua vida, venha operar maravilhas no meio dos seus, trazer cura, renovo, transformação. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Porque isso é algo muito importante para nós. Isso é algo muito importante na sua caminhada neste mundo. Juvenil, você precisa fazer a diferença. E você só vai fazer a diferença se você estiver com a sua vida diante do Senhor. Se você estiver em oração, se você estiver em jejum, se você gastar muito tempo na presença de Deus, fazendo isso, você irá influenciar o mundo. Vidas serão transformadas.
Busque a face do Senhor em oração. Se quebrante, se deleite na presença de Deus. Se humilhe. Peça a Deus o renovo espiritual, o batismo com o Espírito Santo. Peça a Deus para que Ele venha se derramar sobre você, para que o Espírito Santo venha ser derramado sobre a sua vida, para que assim como o Senhor fez a diferença no meio de muitos e na vida de muitos, você também venha fazer a diferença e vidas venham ser impactadas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Algo muito importante que diz aqui na nossa revista é que é importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito: anunciar a todos que há boas novas. Deus nos chama para esse propósito: anunciar as boas novas do Evangelho. Anunciar as boas novas, o Evangelho de Cristo, a sua santa palavra. E nós só faremos isso se nós estivermos firmados de fato na rocha que é Jesus. Se nós não estivermos com as nossas vidas no altar, firmados em Cristo, olhando para o nosso autor e consumador, nós pereceremos. Nós não seremos bênção, nós seremos maldição aonde nós estivermos. Nós traremos escândalo. Por isso, juvenil, isso é algo muito importante. A maneira como nós influenciamos aqueles que nos cercam, os lugares onde nós passamos, irá refletir muito no futuro. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quarto tópico. Qual história é contada quando passamos por um lugar? Qual a história contada quando passamos por um lugar? Aqui nós vamos ver todo o resumo e toda a aplicação da lição de hoje. Essa pergunta é também um grande desafio. Marque isso na sua revista. Sempre deixamos nossas marcas em qualquer momento, experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Assim era Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de novo, algo de maravilhoso acontecia. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar do amor de Deus. Paz e bondade. Veja dois exemplos. O primeiro é Malco, que em um momento de grande tensão descobriu o amor do mestre amado em um simples e inesperado gesto de restauração, como está em Lucas 22, 49 ao 51. O segundo, ladrão, que foi crucificado ao lado de Jesus, que em um momento de caos encontrou paz na tempestade. E você? Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas que lhe conhecem falam a seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio. Vamos fazer a diferença e mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo Jesus. O escritor faz pelo menos duas perguntas. Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas que lhe conhecem falam a seu respeito?
Qual a história que está sendo contada quando eu e você estamos passando por um local? Qual a história que está sendo contada pelos locais onde nós estamos passando? Pelas terras onde nós estamos pisando? O que as pessoas têm a falar ao nosso respeito, as pessoas que se relacionam conosco? O que os seus colegas de escola, ou até mesmo de trabalho, têm a falar a seu respeito, ao meu respeito? Será que nós temos dado bom testemunho? Será que nós estamos refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas? Será que nós estamos fazendo as obras que Cristo fez? Será que nós estamos cumprindo o ID de Cristo, anunciando as boas novas? Ou será que nós estamos levando a palavra de Deus? Será que nós estamos levando a nossa vida na presença de Deus de qualquer maneira? Aqui se resume toda a lição. Você pode observar que o título é Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. E nessas terras ele influenciou. E nessas terras houve transformação. Houve cura, houve bênção. Agora eu quero que você se coloque neste título. André e as terras onde eu vivi. Juvenis e as terras onde vocês viveram e vocês vivem. Será que tem havido transformação? Restauração? Cura? Será que nós temos buscado de fato estar no centro da vontade de Deus? Nós precisamos, o quanto antes, se atentarmos para isso. Nós precisamos acordar, porque muitos estão dormindo, estão perecendo, mesmo estando dentro da casa de Deus. Muitos estão levando o evangelho de qualquer maneira e têm influenciado de maneira negativa e têm trago prejuízos para a obra de Deus. E as pessoas que cercam esse tipo de pessoa, quando olha para o cristão, sente repulsa. Porque o padrão de cristão que ele vê é um padrão ímpio. Não é um padrão que condiz com a palavra de Deus. Então nós precisamos despertar, juvenis. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E a vontade dele é boa, agradável. E a vontade dele é que nós vivamos inteiramente para ele. Que nós vivamos a totalidade da nossa vida na presença de Deus. Porque só assim, nós iremos influenciar. Se nós estivermos vivendo uma vida parcial, um pé na igreja e outro no mundo, nós não iremos influenciar. Nós iremos trazer prejuízos para a obra do Senhor.
ó Deus. Mas que o Senhor te dê graça nesta manhã. Que você venha ser luz. Que você venha influenciar de maneira positiva. Que você venha estar no centro da vontade de Deus. Que você venha buscar cada vez mais a presença, a face do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passamos, nós influenciaremos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos, assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém. Outras vezes o campo se tornará fértil e receptível como na Galileia. Foi para com o nosso Mestre. Enfim, nossa história reflete quem somos, por isso você é chamado a seguir os passos daquele que foi o Mestre dos Mestres. Que você, nessa manhã, venha se deleitar na palavra do Senhor. Que você venha viver a sua vida 100% para Cristo. E que você venha fazer a diferença aonde você tem pisado a planta dos teus pés. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição. Foi uma lição introdutória e nós vamos poder caminhar ao longo dos próximos domingos e desenvolver ainda mais os conteúdos aqui escolhidos. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Louvo, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, o privilégio de estar, Senhor, diante da Tua presença, de ministrar essa palavra, ó Pai, nestes poucos minutos, que a Tua palavra encontre livre acesso em nossos corações, ó Pai, nesta manhã. Que nós possamos ser luz, que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença, ó Pai, onde pisarmos a planta dos nossos pés. Fica conosco, ó Pai, derramando as Suas bênçãos espirituais e materiais em nosso meio. Assim, ó Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.